Sejam todos bem-vindos ao canal Histórias Reais. E nós estamos aqui mais uma vez para poder falar sobre uma história, obviamente, real e que verdadeiramente houve muitas vítimas, infelizmente. E nós estaremos falando sobre o terremoto de São Francisco em 1906. Você que não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever, já deixa seu like e compartilha esse vídeo para mais pessoas. Então, sem mais demora, vamos para a história. A madrugada de 18 de abril de 1906 começou como qualquer outra em São Francisco. O ar estava frio, úmido, típico da costa da Califórnia. As primeiras padarias já acendiam seus fornos, alguns bondes começavam a ganhar energia e poucos trabalhadores caminhavam pelas ruas ainda escuras. A cidade respirava tranquila, sem imaginar que faltavam minutos para ser completamente transformada. Exatamente às 5 horas e 12 minutos da madrugada, o silêncio foi quebrado. Um estrondo profundo no subterrâneo, como se a terra estivesse se contorcendo lá embaixo, ecoou pela cidade inteira. Antes que alguém entendesse o que era, o chão começou a tremer com violência brutal. Vidros estalaram, o chão ondulou como se fosse líquido. Edifícios inteiros chacoalharam com tanta força que muitos moradores pensaram estar no meio de uma explosão. A primeira onda do terremoto derrubou objetos, arrancou telhas, abriu pequenas rachaduras nos muros. Você ouviu o que eu acabei de dizer? A primeira onda do terremoto, ou seja, houve a segunda onda. A segunda onda, essa foi a que ficou marcada na história. Ela veio com uma força que poucos olhos humanos já testemunharam. Prédios começaram a torcer, colunas ruíram, vigas se partiram no meio. As ruas literalmente se moveram. Trilhos de trem foram deslocados para os lados, como se tivessem sido feitos de borracha. A falha de San Andreas, adormecida, agora liberava energia equivalente a mais de 30 bombas atômicas de Hiroshima. Isso mesmo que você ouviu falar. Essa era a força desse terremoto. No bairro de Market Street, um dos mais movimentados da cidade, o chão se abriu em algumas áreas. Carros foram engolidos, pessoas foram arremessadas para fora de suas casas. O barulho era ensurdecedor, uma mistura de paredes quebrando, estruturas metálicas retorcendo, gritos, móveis caindo e janelas estourando. O tremor durou cerca de 45 a 60 segundos, mas para quem estava vivendo, pareceu uma eternidade. Quando o solo finalmente parou, a cidade estava irreconhecível. Mas o pesadelo estava longe de acabar. Sim, as tubulações de gás que corriam por baixo da cidade estavam destruídas, completamente destruídas. A rede de água também. Vários incêndios começaram ao mesmo tempo em diferentes pontos. E a pior tragédia possível se formou. Uma cidade inteira pegando fogo, sem água para apagar o incêndio. Minutos depois, chamas tomaram ruas inteiras. Famílias fugiam carregando o que podiam. Algumas com malas improvisadas, outras com cobertores e roupas no corpo, outras apenas com os filhos nos braços. Os relatos da época falam de um calor tão intenso que chegava a derreter metais e fazer vidros estourarem a metros de distância. O fogo se movia como um monstro vivo, empurrado por ventos fortes que mudavam de direção sem aviso. Bombeiros lutaram como podiam, mas os hidrantes estavam secos. Em desespero, as autoridades decidiram usar o que? Dinamite para demolir prédios e criar paredes de contenção contra o fogo. Mas isso acabou provocando uma tragédia ainda maior, exatamente porque algumas explosões espalharam faíscas para estruturas secas, iniciando novos incêndios. Ou seja, na tentativa de ajudar para dar uma apaziguada na situação, o problema acabou aumentando. São Francisco parecia estar lutando contra um inimigo impossível. E antes de a gente continuar, deixa eu te pedir uma coisa importante. Se você gosta desse tipo de conteúdo profundo, histórico, cheio de detalhes, clica no botão de inscrever e deixe seu like nesse exato momento, valeu? E aproveita, clica no card aqui em cima, porque lá eu deixei outras histórias impressionantes de catástrofes que mudaram o mundo para você assistir depois. Agora, voltando para o caos daquela manhã, seguimos com a história. O incêndio continuou a se espalhar por 3 dias seguidos, consumindo milhares de construções. Em muitos relatos, moradores comentavam que podiam ouvir o som de estruturas gigantes colapsando no centro da cidade, como se edifícios inteiros estivessem desmoronando a cada hora. A neblina natural de São Francisco se misturava à fumaça,
criando um céu alaranjado, carregado e sufocante. Hospitais improvisados surgiram em parques, colinas e até mesmo em navios deslocados para o porto. Pessoas feridas eram tratadas no ar livre, enquanto médicos lutavam para lidar com queimaduras, fraturas e ferimentos causados por desabamentos. Muitas famílias se separaram na confusão e inúmeros relatos falam de pessoas que nunca mais encontraram seus entes queridos. Ao final, mais de 3.000 pessoas morreram e cerca de 250 mil ficaram desabrigadas, praticamente metade da população. Fotos tiradas nos dias seguintes mostravam ruas inteiras reduzidas a cinzas. Havia quarteirões em que absolutamente nada restou em pé, só montes de tijolos queimados, vigas retorcidas e poeira. A destruição chegou a 80% da cidade. O caos foi absoluto e a marca histórica foi permanente. Mas São Francisco não se rendeu. O processo de reconstrução começou apenas 2 semanas depois. Famílias ergueram barracas que funcionaram como casas por meses. Comerciantes abriram lojas improvisadas em tendas. Arquitetos e engenheiros começaram a projetar uma cidade mais resistente, mais moderna e com padrões de segurança que mudariam a engenharia estrutural nos Estados Unidos para sempre. O terremoto de 1906 não destruiu apenas prédios, ele transformou a mentalidade americana sobre risco sísmico. A partir desse evento, pesquisadores passaram a estudar a falha de San Andreas com mais seriedade. Leis de construção foram reformuladas e o país inteiro entendeu que o poder da natureza não pode ser subestimado. São Francisco renasceu, mas nunca esqueceu aquele amanhecer. Um dia onde a terra gritou, o fogo avançou e uma cidade inteira lutou para sobreviver. E assim, nós vamos chegando no final de mais um vídeo. E se você ficou até esse momento juntamente comigo, não se esqueça de deixar o seu joinha e nós nos vemos no próximo vídeo.